Processos de software. Um processo de software é um conjunto de atividades relacionadas que levam à produção de produto de software. Essas atividades podem envolver o desenvolvimento a partir do zero em uma linguagem padrão de programação, como Java ou C. No entanto, aplicações de negócios não são necessariamente desenvolvidas dessa forma. Atualmente, novos softwares de negócios são desenvolvidos por meio da extensão e modificação de sistemas existentes ou por meio da configuração e integração de prateleira ou componentes do sistema. Existem muitos processos de software diferentes, mas todos devem incluir 4 atividades fundamentais para a engenharia de software. 1. Especificação de software. A funcionalidade e as restrições a seu desenvolvimento devem ser definidas. 2. Projeto e implementação de software. O software deve ser produzido para atender às especificações. 3. Validação de software. Deve ser validado para garantir que atenda às demandas do cliente. 4. Evolução de software. Deve evoluir para atender às necessidades de mudança dos clientes. De alguma forma, essas atividades fazem parte de todos os processos de software. Na prática, são atividades complexas em si, que inclui subatividades como validação de requisitos, projetos de arquitetura, testes unitários, etc. Existem também as atividades que dão apoio ao processo, como documentação e gerenciamento de configuração de software. Ao descrever e discutir os processos, costumamos falar sobre suas atividades, como a especificação de um modelo de dados, o projeto de interface de usuário, etc., bem como a organização dessas atividades. No entanto, assim como as atividades, as descrições do projeto também podem incluir 1. Produtos que são os resultados de uma atividade do processo. Por exemplo, o resultado da atividade de projeto de arquitetura pode ser um modelo da arquitetura de software. 2. Papéis que refletem as responsabilidades das pessoas envolvidas no processo. Exemplos de papéis são gerente de projeto, gerente de configuração, programador, etc. 3. Pré- e pós-condições, que são declarações verdadeiras antes e depois de uma atividade do processo ou da produção de um produto. Por exemplo, antes do projeto de arquitetura ser iniciado, pode haver uma pré-condição de que todos os requisitos tenham sido aprovados pelo cliente. E, após a conclusão dessa atividade, uma pós-condição poderia ser a de que um dos modelos UML que descrevem a arquitetura tenham sido revisados. Os processos de software são complexos e, como todos os processos intelectuais e criativos, dependem de pessoas para tomar decisões e fazer julgamentos. Não existe um processo ideal. A maioria das organizações desenvolve os próprios processos de desenvolvimento. Os processos têm evoluído de maneira a tirarem melhor proveito das capacidades das pessoas em uma organização, bem como das características específicas dos sistemas em desenvolvimento. Para alguns sistemas, como sistemas críticos, é necessário um processo de desenvolvimento muito bem estruturado. Para sistemas de negócios, com requisitos que se alteram rapidamente, provavelmente será mais eficaz um processo menos formal e mais flexível. Os processos de software, às vezes, são categorizados como dirigidos a planos ou processos ágeis. Processos dirigidos a planos são aqueles em que todas as atividades são planejadas com antecedência, e o progresso é avaliado por comparação com o planejamento inicial. Em projetos ágeis, é mais fácil alterar o processo de maneira a refletir as necessidades de mudança do cliente, conforme Boehm e Turner. Cada abordagem é apropriada para diferentes tipos de software. Geralmente, é necessário encontrar um equilíbrio entre os processos dirigidos a planos e os processos ágeis. Embora não exista um processo ideal de software, há espaço em muitas organizações para melhorias no processo de software. Os processos podem incluir técnicas ultrapassadas ou não aproveitar as melhores práticas de engenharia de software da indústria. De fato, muitas empresas ainda não se aproveitam dos métodos da engenharia de software em seu desenvolvimento de software. Em organizações nas quais a diversidade de projetos de software é reduzida, os processos podem ser melhorados pela padronização. Isso possibilita uma melhor comunicação, além de redução do período de treinamento e torna mais econômico o apoio ao processo automatizado. A padronização também é um importante primeiro passo na introdução de novos métodos e técnicas de engenharia de software, assim como as boas práticas de engenharia de software. O modelo de processo de software é uma representação simplificada de um processo de software. Cada modelo representa uma perspectiva particular de um processo e, portanto, fornece informações parciais sobre ele. Por exemplo, um modelo de atividade de processo pode mostrar as atividades em sua sequência, mas não mostrar os papéis das pessoas envolvidas.
Neste caso, apresenta uma série de modelos gerais de processos, a partir de uma perspectiva de sua arquitetura. Ou seja, nós veremos uma framework do processo, mas não vemos os detalhes de suas atividades específicas. Esses modelos genéricos não são descrições definitivas dos processos de software. Pelo contrário, são abstrações que podem ser usadas para explicar diferentes abordagens de desenvolvimento de software. Você pode vê-los como frameworks de processos que podem ser ampliados e adaptados para criar processos de engenharia de software mais específicos. Os modelos de processo que abordo aqui são: 1. O modelo em cascata. Esse modelo considera as atividades fundamentais do processo de especificação, desenvolvimento, validação e evolução, e representa cada uma delas como fases distintas, como especificação de requisitos, projetos de software, implementação, teste e assim por diante. 2. Desenvolvimento incremental. Essa abordagem intercala as atividades de especificação, desenvolvimento e validação. O sistema é desenvolvido como uma série de versões, de maneira que cada versão adiciona funcionalidade anterior. 3. Engenharia de software orientada a reuso. Essa abordagem é baseada na existência de um número significativo de componentes reusáveis. O processo de desenvolvimento do sistema concentra-se na integração desses componentes em um sistema já existente, em vez de desenvolver um sistema a partir do zero. Esses modelos não são mutuamente exclusivos e muitas vezes são usados em conjunto, especialmente para o desenvolvimento de sistemas de grande porte. Para sistemas de grande porte, faz sentido combinar algumas das melhores características do modelo em cascata e dos melhores modelos de desenvolvimento incremental. É preciso ter informações sobre os requisitos essenciais do sistema para projetar uma arquitetura de software que dê suporte a esses requisitos. Você não pode desenvolver isso incrementalmente. Os subsistemas dentro de um sistema maior podem ser desenvolvidos com diferentes abordagens. As partes dos sistemas que são bem compreendidas podem ser especificadas e desenvolvidas por meio de um processo baseado no modelo em cascata. As partes que são difíceis de especificar antecipadamente, como a interface com o usuário, devem sempre ser desenvolvidas por meio de uma abordagem incremental. Modelo em cascata. O primeiro modelo do processo de desenvolvimento do software a ser publicado foi derivado de processos mais gerais da engenharia do sistema. Por causa do encadeamento entre uma fase e a outra, esse modelo é conhecido como modelo em cascata, ou ciclo de vida do software. O modelo em cascata é um exemplo de um processo dirigido a planos. Em princípio, você pode planejar e programar todas as atividades do processo antes de começar a trabalhar nelas. Os principais estágios do modelo em cascata refletem diretamente as atividades fundamentais do desenvolvimento: análise e definição de requisitos, projetos de sistema e software, implementação e teste unitário, integração e testes de sistema e operação e manutenção. Em princípio, o resultado de cada estágio é a aprovação de um ou mais documentos. O estágio seguinte não deve ser iniciado até que a fase anterior seja concluída. Na prática, esses estágios se sobrepõem e alimentam uns aos outros de informações. Durante o projeto, os problemas com os requisitos são identificados. Durante a codificação, problemas de projeto são encontrados e assim por diante. O processo de software não é um modelo linear simples, mas envolve feedback de uma fase para outra. Assim, os documentos produzidos em cada fase podem ser modificados para refletirem as alterações feitas em cada um deles. Por causa dos custos de produção e aprovação de documentos, as interações podem ser dispendiosas e envolver significativo trabalho. Assim, após um pequeno número de interações, é normal se congelarem partes do desenvolvimento, como a especificação, e dar-se continuidade aos estágios posteriores do desenvolvimento. A solução dos problemas fica mais tarde ignorada ou programada, quando possível. Esse congelamento prematuro dos requisitos pode significar que o sistema não fará o que o usuário quer. Também pode levar a sistemas mal estruturados quando os problemas do projeto são contornados por artifícios de implementação. Durante o estágio final do ciclo de vida, operação e manutenção, o software é colocado em uso. Erros e omissões no requisito original do software são descobertos. Os erros de programar e projetar aparecem e são identificados novas necessidades funcionais. O sistema deve evoluir para permanecer útil.
Fazer essa alteração, manutenção do software, pode implicar repetição de estágios anteriores do processo. O modelo em cascata é consistente com outros modelos de processo de engenharia, e a documentação é produzida em cada fase do ciclo. Dessa forma, o processo torna-se visível e os gerentes podem monitorar o progresso de acordo com o plano de desenvolvimento. Seu maior problema é a divisão flexível do projeto em estágios distintos. Os compromissos devem ser assumidos em um estágio inicial de processo, o que dificulta que atendam às mudanças de requisito do cliente. O desenvolvimento incremental. O desenvolvimento incremental é baseado na ideia de desenvolver uma implementação inicial, expô-la aos comentários do usuário e continuar por meio de criação de várias versões até que o sistema adequado seja desenvolvido. A atividade de especificação, desenvolvimento e validação são intercaladas e não separadas com um rápido feedback entre outras atividades. Desenvolvimento incremental de software, que é uma parte fundamental das abordagens ágeis, é melhor do que a abordagem em uma cascata. Para a maioria dos sistemas de negócio, e-commerce e sistemas pessoais, desenvolvido incrementa, reflete a maneira como resolvemos os problemas. Raramente elaboramos uma completa solução do problema com antecedência. Geralmente, movemos-nos nos passos a passo, em direção a uma solução, recuando quando percebemos que cometemos um erro. Ao desenvolver um software de forma incremental, é mais barato e fácil fazer mudança no software durante seu desenvolvimento. Cada incremento ou versão do sistema incorpora alguma funcionalidade necessária para o cliente. Frequentemente, os incrementos iniciais incluem a funcionalidade mais importante ou mais urgente. Isso significa que o cliente pode avaliar o sistema em um estágio relativamente inicial de desenvolvimento para ver se ele oferece o que foi requisitado. Em caso negativo, só o incremento que estiver em desenvolvimento no momento precisará ser alterado e, possivelmente, nova funcionalidade deverá ser definida para o incremento posterior. O desenvolvimento incremental tem 3 vantagens importantes quando comparado ao modelo em cascata. O custo de acomodar as mudanças no requisito do cliente é reduzido. A quantidade de análise e documentação a ser feita é muito menor do que necessário no modelo em cascata. É mais fácil obter feedback dos clientes sobre o desenvolvimento que foi feito. Os clientes podem fazer comentários sobre a demonstração do software e ver o quanto foi implementado. Os clientes têm dificuldades em avaliar a evolução por meio de documentos do projeto de software. É possível obter a entrega e implementação rápida do software útil ao cliente, mesmo se toda a funcionalidade não for incluída. Os clientes podem usar e obter ganhos a partir do software inicial antes do que é possível com um processo em cascata. O desenvolvimento incremental atualmente é a abordagem mais comum para o desenvolvimento de sistemas aplicativos. Essa abordagem pode ser tanto dirigida a planos ágil ou, o mais comum, uma mescla dessas abordagens. Em uma abordagem dirigida a planos, os incrementos do sistema são identificados previamente. Se uma abordagem ágil for adotada, os incrementos iniciais são identificados, mas o desenvolvimento dos incrementos posteriores depende do progresso das prioridades do cliente. Do ponto de vista do gerenciamento, a abordagem incremental tem 2 problemas. O processo não é visível. Os gerentes precisam de entregas regulares para mensurar o progresso. Se os sistemas são desenvolvidos com rapidez, não é economicamente variável produzir documentos que reflitam cada uma das versões do sistema. A estrutura do sistema tende a se declarar como edição de novos incrementos, a menos que o tempo e dinheiro sejam dispensos em fatoração. Para a melhoria do software, as constantes mudanças tendem a corromper sua estrutura. Incorporar futuras mudanças do software torna-se cada vez mais difícil e oneroso. Os problemas de desenvolvimento incremental são particularmente críticos para o sistema de vida longa, grandes e complexos, nos quais várias equipes desenvolvem diferentes partes do sistema. Sistemas de grande porte necessitam um framework ou arquitetura estável, e as responsabilidades das diferentes equipes de trabalho do sistema precisam ser claramente definidas, respeitando essa arquitetura. Isso deve ser planejado com antecedência e não desenvolvimento de forma incremental.
Você pode desenvolver um sistema de forma incremental e expô-lo ao comentário dos clientes, sem realmente entregá-lo e implementá-lo no meio ambiente do cliente. Entrega a implementação incremental significa que o software é usado de processos operacionais reais. Isso nem sempre é possível, pois experimentações com um novo software podem interromper os processos normais do negócio. Na maioria dos projetos de software, há um reuso de software. Isso acontece muitas vezes informalmente quando as pessoas envolvidas no projeto sabem de projetos ou códigos semelhantes ao que é exigido. Elas buscam, fazem modificações necessárias e incorporam nos seus sistemas. Esse reuso informal ocorre independentemente do processo de desenvolvimento que o use. No entanto, no século XXI, processos de desenvolvimento de software com foco em reuso de softwares existentes tornam-se amplamente usados. Abordagens orientadas a reuso dependem de uma ampla base de componentes reusáveis de software em frameworks de integração para a composição desses componentes. Em alguns casos, esses componentes são sistemas complexos, capazes de fornecer uma funcionalidade específica com o processamento de texto ou planilha. O modelo de processo geral no desenvolvimento baseado no reuso, embora o estágio de especificação de requisitos iniciais e o estágio de validação sejam comparáveis a outros processos de softwares, o estágio intermediário em um processo orientado a reuso são diferentes. Esses estágios são análise de componentes, modificação de requisitos, projetos do sistema com reuso, desenvolvimento e integração. Existem 3 tipos de componentes de softwares que podem ser usados em um processo orientado a reuso. Web Services, desenvolvidos de acordo com os padrões de serviço, o que estão disponíveis para invocação de remota. Coleções de objetos que são desenvolvidos com um pacote a ser integrado como frameworks de componentes como .NET ou J2EE. Sistemas de softwares standalone configurados para o uso de ambientes particular. A engenharia de software orientada a reuso tem vantagens óbvias de reduzir a quantidade de softwares a ser desenvolvidos e, assim, reduzir o custo de riscos, geralmente também proporcionais à entrega mais rápida do software. No entanto, compromissos com o requisito são inevitáveis e isso pode levar a um sistema que não precisam saber como ele é implementado. Uma vez que as especificações da interface são acordadas, os componentes podem ser projetados e desenvolvidos simultaneamente. Projeto de componente, projeto de banco de dados. Essas atividades conduzem a um conjunto de saída de projetos que também é mostrado. O detalhe e a apresentação de cada uma variável consideravelmente. Para o sistema crítico, deve ser produzido documentos detalhados de projetos indicando as descrições que precisam exatas do sistema. Se uma abordagem dirigida ao modelo é usada, essas saídas podem ser majoritariamente diagramas. Quando os métodos ágeis de desenvolvimento são usados, as saídas de processos de projeto podem não ser documentos, especificações separados, mas ser representadas no código do programa. Métodos estruturados para projetos foram desenvolvidos na década de 1970 e 1980 e foram recursos da UML e do projeto orientado a objeto. Eles estão relacionados com a produção de modelos gráficos de sistemas e, em muitos casos, geram códigos automaticamente e a partir desses modelos. Desenvolvimento de estruturas de modelo ou engenharia dirigida a modelos, em que os modelos do software são criados em diferentes níveis de abstração, é uma evolução dos métodos estruturados. Em MDD, há uma ênfase maior nos modelos de arquitetura, com uma separação de modelos abstratos independentes de implementação e específicos de implementação. Os modelos são envolvidos em detalhes suficientes para que o sistema executável possa ser gerado a partir deles. O desenvolvimento de um programa para implementar o sistema decorre naturalmente dos processos de projeto de sistema. Apesar de algumas classes de programa, como o sistema crítico de segurança, serem normalmente projetadas em detalhes antes de se iniciar qualquer implementação, é mais comum os estágios posteriores do projeto e desenvolvimento do programa serem intercalados.
Ferramentas de desenvolvimento de software podem ser usadas para gerar um esqueleto de um programa a partir do projeto. Isso inclui código para definir e implementar interfaces e, em muitos casos, o desenvolvedor precisa apenas acrescentar detalhes às operações de cada componente do programa. Programação é uma atividade pessoal, não existe um processo geral a ser seguido. Alguns programadores começam com componentes que eles compreendem e desenvolvem-nos e depois passam para os componentes menos compreendidos. Outros preferem abordagens opostas, deixando para fins componentes familiares, pois sabem como desenvolvê-los. Alguns desenvolvedores preferem definir os dados no início do processo e em seguida usar essa definição para dirigir o desenvolvimento do programa. Outros deixam os dados não especificados durante o maior período do tempo possível. Geralmente, os programadores fazem alguns testes de código que estão desenvolvendo, o que muitas vezes releva defeitos que devem ser retirados do programa. Isso chama debugging. Testes de defeitos debugging são processos diferentes. Testes estabelecem a existência de defeitos. Debugging diz respeito à localização e da correção dos defeitos. Quando está realizado o debug, você precisa gerar hipóteses sobre o comportamento observar do programa e em seguida testar essa hipótese, na esperança de encontrar um defeito que tenha causado uma saída anormal. O teste da hipótese pode envolver o roteiro manual do código do programa, bem como existir novos casos de testes para a localização do problema. Ferramentas interativas de depuração que mostram os valores intermediários das variáveis do programa em uma lista das instruções executadas podem ser usadas para apoiar o processo de depuração. Validação de software. Validação de software, ou, mais genericamente, verificação e validação, que é o VIV, tem a intenção de mostrar que o software se adequa às suas especificações ao mesmo tempo que satisfaz as especificações do cliente do sistema. Teste de programa, em que o sistema é executado com dados de teste simulados, é a principal técnica de validação. A validação também pode envolver processos de verificação, como inspeções e revisões, em cada estágio do processo de software, desde a definição dos requisitos de usuário até o desenvolvimento do programa. Devido à predominância dos testes, a maior parte dos custos de validação incorre após a implementação. Com exceção de pequenos programas, sistemas não devem ser testados como uma unidade única e monolítica. Idealmente, os defeitos de componentes são descobertos no início do processo e os problemas de interface são encontrados quando o sistema é integrado. No entanto, quando os defeitos são descobertos, o programa deve ser depurado e isso pode requerer que os outros estágios do processo de teste sejam repetidos. Erros em componentes de programa podem vir à luz durante os testes de sistema. O processo é, portanto, iterativo, com informações realimentadas de estágios posteriores para partes anteriores do processo. Os estágios do processo de teste são teste de desenvolvimento, teste de sistema e teste de aceitação. Os processos de desenvolvimento de componentes de teste geralmente são intercalados. Os programadores criam seus próprios dados para testes e incrementalmente testam o código enquanto ele é desenvolvido. Essa é uma abordagem economicamente sensível, pois o programador conhece o componente e, portanto, é a melhor pessoa para gerar casos de teste. Se uma abordagem incremental é usada para o desenvolvimento, cada incremento deve ser testado enquanto é desenvolvido, sendo que esses testes devem ser baseados nos requisitos para esse incremento. Em Extreme Programming, os testes são desenvolvidos paralelamente ao requisito, antes de se iniciar o desenvolvimento, o que ajuda testadores e desenvolvedores a compreender os requisitos e garante o cumprimento dos prazos enquanto são criados os casos de teste. Quando um processo de software dirigido a planos é usado, por exemplo, para o desenvolvimento de sistemas críticos, o teste é impulsionado por um conjunto de planos de testes. Uma equipe independente de testadores trabalha a partir desses planos de teste pré-formados
pré-formulados que foram desenvolvidos a partir das especificações e do projeto de sistema. O teste de aceitação também pode ser chamado teste alfa. Sistemas sob encomenda são desenvolvidos para um único cliente. O processo de testes alfa continua até que o desenvolvedor do sistema e o cliente concordem que o sistema entregue uma implementação aceitável dos requisitos. Quando um sistema está pronto para ser comercializado como um produto de software, costuma-se usar um processo de teste denominado teste beta. Este teste envolve a entrega de um sistema a um número de potenciais clientes que concordaram em usá-lo. Eles relatam problemas para os desenvolvedores do sistema. O produto é exposto para uso real e erros que podem não ter sido antecipados pelos construtores do sistema são detectados. Após esse feedback, o sistema é modificado e liberado para outros testes betas ou para venda em geral. Evolução do software. A flexibilidade do sistema de software é uma das principais razões pelas quais os softwares vêm sendo cada vez mais incorporados em sistemas grandes e complexos. Uma vez que a decisão pela fabricação do hardware foi tomada, é muito caro fazer alterações em seu projeto. Entretanto, as mudanças no software podem ser feitas a qualquer momento durante ou após o desenvolvimento do sistema. Mesmo grandes mudanças são muito mais baratas do que as correspondentes alterações do hardware do sistema. A evolução do sistema foi definir requisitos do sistema, avaliar sistemas existentes, propor mudanças de sistema e modificar o sistema nos sistemas existentes e no novo sistema. Historicamente, sempre houve uma separação entre o processo de desenvolvimento e de evolução do software. As pessoas pensam no desenvolvimento de software como uma atividade criativa, em que o sistema é desenvolvido a partir de um conceito inicial até um sistema funcional. Por outro lado, pensam na manutenção do software como maçante e desinteressante. Embora os custos de manutenção sejam frequentemente mais altos que os custos iniciais de desenvolvimento, os processos de manutenção são, em alguns casos, considerados menos desafiadores do que o desenvolvimento de software original. Essa distinção entre o desenvolvimento e a manutenção é cada vez mais irrelevante. Poucos sistemas de software são completamente novos, e faz muito mais sentido ver o desenvolvimento e a manutenção como processos contínuos, em vez de dois processos separados. É mais realista pensar na engenharia de software como um processo evolutivo, no qual o software é constantemente alterado durante seu período de vida em resposta às mudanças de requisitos e às necessidades do cliente. Lidando com mudanças. A mudança é inevitável em todos os grandes projetos de software. Os requisitos do sistema mudam, ao mesmo tempo que o negócio que adquiriu o sistema responde a pressões externas e mudam as prioridades de gerenciamento. Com a disponibilidade de novas tecnologias, emergem novos projetos e possibilidade de implementação. Portanto, qualquer que seja o modelo de software de processo, é essencial que possa acomodar mudanças no software em desenvolvimento. A mudança aumenta os custos do desenvolvimento de software, porque geralmente significa que o trabalho deve ser refeito. Isso é chamado retrabalho. Por exemplo, se os relacionamentos entre os requisitos do sistema foram analisados e novos requisitos foram identificados, alguma ou toda análise de requisitos deve ser repetida. Pode então ser necessário reprojetar o sistema de acordo com os novos requisitos, mudar qualquer programa que tenha sido desenvolvido e testar novamente o sistema. Existem duas abordagens que podem ser adotadas para a redução de custos de retrabalho: a prevenção de mudanças e a tolerância de mudanças. Nesta sessão, discuto duas maneiras de lidar com mudanças e mudanças nos requisitos do sistema. São elas: prototipação de sistema e entrega incremental. Prototipação. Um protótipo é uma versão inicial de um sistema de software usado para demonstrar conceitos, experimentar opções de projeto e descobrir mais sobre o problema e suas possíveis soluções. O desenvolvimento rápido e interativo do protótipo é essencial para que os custos sejam controlados e os stakeholders do sistema possam experimentá-lo no início do processo de software. Um protótipo de software pode ser usado em um processo de desenvolvimento de software para ajudar a antecipar as mudanças que podem ser requisitadas. No processo de engenharia de requisitos, um protótipo pode ajudar na elicitação e validação de requisitos de sistema
No processo de projeto de sistema, um protótipo pode ser usado para estudar soluções específicas do software e para apoiar o projeto de interface de usuário.